E pessoal, boa noite, boa tarde, bom dia, não sei que hora você vai estar assistindo, mas que você tenha um ótimo dia, uma ótima semana abençoada em nome de Jesus. Bom, quero continuar de onde eu parei, comentando o vídeo do Padre Policarpo a respeito da intercessão dos santos. Eu quero fazer apenas uma recapitulação de onde nós paramos no vídeo passado para esse vídeo. Seguinte, no vídeo passado nós terminamos a leitura com o padre de 1 Timóteo, capítulo 2, do 1 até o 5. Nós terminamos a leitura até o 6. Depois o padre logo comenta sobre os francos latinos, não ensinarem, né, que Maria é uma redentora, mas que alguns deles resvalam em heresias, colocando Maria como corredentora, tá bom? E apesar de não ser um dogma, como ele mesmo diz, que não é um dogma na Igreja Católica, mas muitos padres ensinam isso, né? Tem blogs a rodo, o próprio site do Vaticano tem correlações a isso, tá bom? Bom, mas vamos recapitular. Diante disso, eu falei que, olha, eu vou deixar algumas perguntas aqui para vocês, tentarem responder, deixar algumas perguntas a respeito deste tema, da intercessão dos santos, e vou tentar finalizar o próximo vídeo, beleza? Só para recapitular, vamos passar pelas perguntas, tentei deixar elas escritas da melhor forma e vamos ver no que vai dar. Bom, a primeira pergunta: o que é intercessão e o que é mediação? Qual que é a diferença entre intercessão e mediação na prática? Qual que é a diferença? A gente vê lá em 1 Timóteo, no capítulo 2, nos versículos iniciais desse capítulo 1 e 2, vai falar, o apóstolo Paulo, ele vai nos exortar aqui a ser intercessor ou a ser um mediador? Me responde aqui. Leiam comigo. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça a favor de todos os homens. O apóstolo Paulo está falando, o exorto, é uma exortação, né? O apóstolo Paulo está exortando que se use a prática de súplicas, orações e intercessões. Ele não está falando que para você, ele está exortando que você use a prática de mediação. Não. Ele está falando que você usa a prática de quê? De intercessão. Por quê? Por que ele não está falando para você exercer uma prática de mediação? Por quê? Porque é um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Bom, eu quero me deter ao texto e voltar às perguntas. Então, o que é intercessão e o que é mediação? Qual é a diferença entre essas palavras na prática? Por que o apóstolo Paulo não falou, olha, eu exorto que vocês usem de mediação? Não. Mas o apóstolo Paulo fala, eu exorto que vocês usem, né, de intercessão, de intercessões. Qual que é a diferença entre elas na prática? Qual que é a diferença entre essas palavras na prática? Intercessão e mediação. Por que o apóstolo não exorta a nós sermos mediadores? Por quê? Gostaria que você respondesse. Bom, por favor, se você conseguir. De acordo com 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e 2, o apóstolo Paulo ensina que devemos ser
mediadores ou intercessores? Vamos lá, de acordo com 1 Timóteo 2, versículo do 1 ao 2, o apóstolo Paulo ensina que devemos ser mediadores ou intercessores. O que o apóstolo está ensinando aqui? Nesse mesmo capítulo, 1 e 2. Nós estamos analisando o contexto do texto. O padre disse que os protestantes, eles distorcem, né? Bom, estamos olhando aqui o contexto do texto. O que o apóstolo Paulo está ensinando? Que devemos ser o quê? Mediadores ou intercessores? O apóstolo Paulo está ensinando que devemos ser intercessores. Fazer o que? Intercessões. Aquele que pratica intercessões, um intercessor. Por quê? Por que o apóstolo não ensina que devemos ser mediadores? Porque há um só mediador. Ok? Fica aí a segunda pergunta para você responder. De acordo com 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 ao 2, o apóstolo Paulo ensina que devemos ser mediadores ou intercessores. Estamos analisando o contexto. Ainda de acordo com 1 Timóteo 2, do 1 ao 2, somos exortados a fazer intercessão ou mediação por todos os homens. Somos o quê? Exortados a fazer o quê? Intercessão ou mediação? Qual que é a diferença? Qual que é a diferença de intercessão para mediação? Qual que é a diferença? Tá? Qual que é a diferença? A pergunta continua. Na prática, devemos ser o quê? Intercessores ou mediador? Qual que é o nosso papel? Interceder ou mediar? A quarta pergunta. De acordo com 1 Timóteo 2, 5, quantos mediadores existem? E pode existir mais de um mediador? De acordo com 1 Timóteo 2, 5, quantos mediadores existem? E pode existir mais de um mediador? Vamos lá? Porque há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. De acordo com 1 Timóteo 2, 5, quantos mediadores existem? Quantos mediadores existem? Quantos? E pode existir mais de um mediador? Ora, se existe mais de um mediador, logo você pode jogar sua Bíblia fora. Não é verdade? Se existe mais de um mediador, então a Bíblia, então o apóstolo Paulo falou uma mentira, não é verdade? Porque que ele diz que há um só Deus, um só mediador. Na verdade, como cremos que a Bíblia ela é inspirada por Deus, a Escritura é inspirada e não pode falhar, é a palavra infalível de Deus, então nós estamos dizendo que o próprio Deus errou. Quando Deus inspirou o homem a escrever, ele errou. Será que Deus mentiu? Pode existir mais de um mediador? Ou podem existir, de acordo com o texto, um só mediador, mas todos nós como intercessores ou mediadores? O que nós devemos ser? Intercessores ou mediadores? Não está claro? Quantos mediadores podem existir? Se pode existir mais de um mediador, então temos um problema. Temos um problema na Escritura. Quantos mediadores existem? Pode existir mais de um mediador? Pergunta 5. Se existe mais de um mediador, então a Escritura não estaria se contradizendo? Em 1 Timóteo 2,5. Está aí para você poder responder. Que se a Escritura está contradizendo, nós temos um grande problema. Como devemos interpretar Hebreus 4, versículo 14 ao 16? Deveríamos rezar, orar por outro, além deste sumo sacerdote? Vamos analisar o texto. Antes de analisar o texto, porque essas foram perguntas que eu fiz no vídeo passado. Essas foram perguntas, só estou reprisando, porque agora eu deixei escrito aqui para vocês verem.
Só estou repescando aqui aquilo que eu passei, tá? Mas vamos continuar com o vídeo, porque eu não quero. Vou deixar todas as perguntas nesse vídeo aqui ainda, tá bom? Vamos continuar com o vídeo, depois a gente volta a gente continua com as perguntas até finalizar o vídeo, ok? Ok, tá aqui. O único Salvador é Jesus Cristo. E nunca um franco-latino, por mais heresias e erros que contém a Igreja Romana, nunca um franco-latino ensinou que os santos são povos salvadores, ou que a Virgem Maria, a Santíssima Virgem Maria, ela é uma outra salvadora. Bom, vamos lá, só para esclarecer esse ponto que o padre falou, só de você pesquisar no Google aí, né, gente, corredentora, você vai ver aqui, isso foi gerado por inteligência artificial, tá? Mas tem todos os links aqui. Corredentor é um termo da Mariologia católica que se refere ao papel da Virgem Maria na redenção e na salvação. Ou seja, como corredentora, Maria ela tem um papel vital na redenção e na salvação. Corredentora é um conceito que remete para uma participação indireta, mas importante de Maria na redenção. Isso porque Maria deu à luz a Jesus Cristo, o Redentor, que é o responsável por toda a redenção e salvação, né? Então, aqui Maria já tem uma participação indireta, porque Maria que deu à luz a Jesus. Deus ele saiu do ventre de Maria, na verdade, então ela tem um papel importante na redenção. Mas e quando a Escritura fala que o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo? E aí? O Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. E aí? Será que antes da fundação do mundo Maria teve uma participação indireta? Antes da fundação do mundo? Se Maria teve uma participação indireta antes da fundação do mundo, uau! Então nós temos aqui uma semideusa, ok? Tá? Então ela tem um papel importante na redenção. Será que antes? Me responde você aí. Antes da fundação do mundo, se o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo, então antes da fundação do mundo, Maria estava lá? Antes da fundação do mundo? Estava lá com a Trindade? Uma pergunta para você. O conceito de corredentora não é um dogma, que foi o que o padre falou, deixou bem claro. O conceito de corredentora não é um dogma, ainda não, mas já foram submetidas a petições, já foram submetidas petições ao Papa para que se tornasse o quinto dogma mariano. E aqui você vai ver, canção nova. O que significa ser medianeira de todas as graças? Pactris Unum. Olha, o Padre Paulo Ricardo, deixa até aberto esse do Paulo Padre Ricardo aqui, ó. Deixa até aberto. O que significa dizer que Maria é corredentora e medianeira de todas as graças? Não há fruto da história, só o que está contrastado, que eu vou ler para a gente não perder muito tempo aqui. Não há fruto da graça na história da salvação que não tem como instrumento necessário a mediação de Nossa Senhora. Não há fruto da graça na história da salvação que não tem como instrumento necessário a mediação de Nossa Senhora. Ok? Vamos entender essa frase? Não há fruto da graça na história da salvação. História da salvação. Como eu disse, o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Sem a mediação de Nossa Senhora como instrumento necessário na história da salvação, ou seja, antes da fundação do mundo, porque o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Não há fruto da graça.
Maria estava lá antes da fundação do mundo, juntamente com Deus triuno. Tô com uma pergunta para você. Maria estava lá? Se Maria estava antes da fundação do mundo, juntamente com Deus triuno, então Maria é a quarta pessoa da Trindade. Podemos chegar a essa conclusão sem mais delongas. Tá? Ok, aqui é o mesmo argumento que eu rebati, tá? Do padre. Bom, faltaram, quer dizer, o sacrifício de Cristo o sacrifício de Cristo não foi perfeito, foi incompleto, então tinha de ser completado, na verdade. Aquilo que o Cristo foi incompleto. Por quê? Porque ele foi incapaz de completar, ou ele não completou tudo de propósito. Quando ele diz que a cédula que era contra nós foi cancelada, quando ele diz na cruz, está consumado, ele deveria ter dito então, está incompleto, vai ser completado, né? Mas não é isso que nós temos, segundo a Escritura. Eu deixei isso bem claro no vídeo que eu comento lá no meu canal, esse vídeo anterior ao do padre, tá bom? Esse vídeo anterior aqui é justamente esse vídeo aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo ok, eu consigo desenhar aqui, olha que beleza, justamente esse vídeo aqui, tá? Assista, eu comento isso aqui, que o padre vai dizer isso nesse mesmo vídeo, não, no vídeo anterior, perdão, no vídeo anterior, o padre vai dizer isso, que a paixão de Cristo foi incompleta, e algo muito sério, né? A paixão de Cristo foi incompleta, então nós temos um grande problema. Não vou prolongar não, se você quiser ler aqui, você pode ler, tá? Você pode ler as heresias que o padre, olha como que ele termina, né? Como ele finaliza aqui o texto herético dele. Maria é realmente corredentora e medianeira de todas as graças. Bom, então realmente o padre confirmou. Padre Paulo Ricardo, uma grande autoridade aí no meio católico romano. Maria é realmente corredentora e medianeira de todas as graças. Ok? Vou fechar essa aba aqui, não vou voltar aqui. Bom, vamos continuar. Embora alguns franco-latinos estejam resvalando em heresia ao dizer que ela é corredentora, mas isso não é dogma para a igreja dos franco-latinos, né? Exato, como eu disse, não é um dogma, mas é afirmado. E já existem vários pedidos para que isso se torne o quinto dogma mariano, como a gente viu. Então, até agora, oficialmente, eles não pregam que existem... Por enquanto não, mas talvez possa surgir o quinto dogma mariano. O Salvador. O Salvador é Jesus Cristo. Bom, peraí. não pregam que existem outros salvadores. O Salvador é Jesus Cristo. Sim. Bom, se os franco-latinos dizem isso, não dizem. Dizem sim, tá? Dizem sim, eu mostrei isso. Não dizem que existem outros salvadores, muito menos dizem os ortodoxos, né? Os ortodoxos, estou conversando com o padre aqui, então eu posso confiar na palavra dele. Bom, confiar na palavra dele. Não pesquisei, vou confiar na palavra do padre. O único salvador é Jesus Cristo. Perfeito. E se os protestantes confundem a intercessão, a mediação, de orar, de rezar, então eles precisam condenar o próprio apóstolo Paulo, porque
antes do versículo 5, nesse mesmo capítulo, Paulo pede para os cristãos rezarem, fazerem orações, súplicas e ações de graças por todos os homens, principalmente pelos reis e pelos que detêm autoridade. Ora, isso é mediação. Se a mediação é condenada... Não, peraí. Isso é mediação ou isso é intercessão? O padre está falando isso aqui, logo no início, né? Isso é mediação ou isso é intercessão? Há um só mediador. Há um só mediador. Há um só Deus e um só mediador. As intercessões, né? Há um só mediador, mas vários intercessores. Há um só mediador, mas vários intercessores. Nada pela Bíblia, então os protestantes não devem fazer orações nem pelos reis, nem pelos governantes, nem por todos os homens. E aí... Sim, padre, nós devemos fazer sim. O apóstolo Paulo está ordenando, exortando que se use a prática de súplicas, orações e intercessões em favor de todos os homens. Mas ele não fala, exorto que se use a prática de mediação por todos os homens. Não. Exorto que se use a prática de súplicas, orações e intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, não de mediação. Bom, quem está confundindo aqui é o senhor, querendo dar um significado ao texto que o texto não está dizendo. Quem está querendo tirar o texto de contexto aqui? Tá bom? Eu estou só lendo o texto com vocês, ok? Exorto que se use a prática de quê? Mediação? Intercessões. Por quê? Porque há um só Deus e um só mediador. Há um só mediador, mas há vários intercessores. Beleza? Eles já destroem o texto de São Paulo com a sua má interpretação, com a má interpretação. Com a interpretação falsificada. Sim. Uma interpretação falsificada. Vamos voltar ao texto mesmo. Vamos ser honestos aqui. Antes de tudo, exorto que se use a prática de quê? Prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. Quem está confundindo intercessão com mediação não sou eu, é o padre. É o padre, né? Então, assim, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem. Ok? E o apóstolo Paulo, o que está falando? Exorto que se use a prática de quê? De orações e intercessões. O apóstolo Paulo não está mandando você ser um mediador. Está mandando você ser um intercessor. É isso. Eu sei que essas duas palavras, elas têm as suas diferenças entre si. E elas estão numa proximidade muito perto mesmo. Mas há diferença. Eu fiz a pergunta porque eu não consigo fazer essa diferença. Mas eu vejo essa diferença no texto. É claro. É muito claro quando o texto diz que existe um só mediador. Não existem vários mediadores. Existe um só mediador. Mas existem vários intercessores. Para mim é muito claro isso no texto. Isso é prático para mim nesse texto. Nesse texto isso é muito claro, isso é muito prático para mim. Eu estou forçando alguma interpretação? Eu estou dizendo alguma coisa que o texto não está dizendo? Não, está aqui. Vamos com o texto à nossa frente. Exorto que se use prática de súplicas, orações e intercessões, não de mediações. Vamos lá? Bom, dito isto, eu não vou me estender muito porque existem vários textos no Antigo Testamento, os anjos recolhendo as orações dos justos, também tem no Novo Testamento. Opa! Ele soltou um versículo aqui, hein, galera? Espera aí.
Apocalipse 8:3, ó. Oxe, oh, colorido mal feito. Apocalipse 8:3. Ele soltou um versículo aqui. Vamos ver. Confere. Ele soltou ali. Agora a gente tem que ir lá. Apocalipse 8:3. Vou aumentar aqui. Se lembra-te, pois, do que tem recebido e ouvido. Guarda-te. Guarda-o e arrepende-te. Quando se não vigiares, virei como ladrão. Não, abriu errado aqui, perdão. 8:3. Veio outro anjo e ficou de pé no altar com incensário de ouro. Foi-lhe dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Da mão do anjo subiu o presente de Deus com as santos com as orações dos santos. E o anjo tomou um incensário e encheu o fogo do altar e o atirou à terra. E houve vozes, trovões, terremoto. Então os anjos tinham as 7 trombetas, prepararam-se para tocar. Então o que nós estamos vendo, um dos sinais do Apocalipse. Quando que isso acontece? Quando o cordeiro abriu o 7º selo. Então houve silêncio no céu cerca de meia hora. Verdade? O que acontece depois que o anjo sobe a presença de Deus com a fumaça do incenso, com as orações dos santos? Ele toma o incensário, encheu-o do fogo do altar e o atirou à terra. Olha só, ele atirou isso para a terra. O que aconteceu na terra? E houve trovões, vozes, relâmpagos, terremotos. Ok? E aqui vai, as trombetas vão sendo tocadas. Bom, o 7º selo. Esse foi o 7º selo. O 7º selo, então, espera das trombetas. Bom, nós estamos escutando aqui não de algo que acontece hoje, mas de uma profecia bíblica. E quando isso acontecer, as primeiras trombetas vão ser tocadas. A primeira trombeta, logo em seguida as outras trombetas. Isso depois que o 7º selo for aberto. Ok? Simples. Eu falei alguma coisa que não está no texto? Tem dos mártires lá no Apocalipse que estavam pedindo a Deus. Apocalipse 6, do 9 ao 10. Vou mostrar aqui onde que ele está falando disso. Apocalipse. Nossa, cara, que horroroso esse desenho meu. Apocalipse 6, do 9 ao 10. Vamos ver lá. Apocalipse 6, do 9 ao 10. Vamos ver quem está interpretando o texto errado. É eu ou é o padre? Quem está querendo colocar um sentido que não tem no texto? É eu ou é o padre? Vamos lá? Vamos ver lá. Quando ele abriu o 5º selo, de novo, profecia. Mas esquece. Vamos lá. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue os que habitam sobre a terra? Olha, dos mártires. Interessante. Vamos entender. Quando ele abriu o quinto selo, ele viu, quem viu? João viu debaixo do altar. Então estavam debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho que sustentavam, os mártires. Então os mártires estavam debaixo do altar, né? Estão lá, ok? E clamaram em grande voz, dizendo, né? Estavam clamando, eles clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue, os que habitam na terra? Eles estão intercedendo por alguém nesse texto?
eles estão intercedendo por alguém nesse texto? Vou aumentar aqui, porque eu acho que você não está vendo isso. Aumentar aqui, porque eu acho que você não está vendo isso. Ok? Por favor. Gente, por favor. Eita lasqueira. Vamos lá. Ok, consegui colocar aqui. Até quando aumentar aqui? Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas? Esse é o clamor deles, dos santos que estão debaixo do altar. O clamor deles é esse. Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue? Por quem que eles estão intercedendo? Por quem? Por eles mesmos ou por outros? Porque não vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Estão clamando por justiça, para que Deus despeje da sua ira sobre aqueles que mataram eles. Até quando, ó soberano Senhor, não julgas nem vinga o nosso sangue? O nosso sangue. Eles estão intercedendo por outras pessoas? Eles estão intercedendo por outros? Estão intercedendo por outros? Por favor. Isso seria aqui uma distorção do texto bíblico. Ok? Vamos continuar. Deixa eu sair da tela cheia. Justiça. Então, tem vários textos. Depois eu posso deixar até aqui alguns, né, e tal. E se os protestantes alegarem assim, mas os mortos, né, segundo Eclesiastes, não sabem o que se passa na terra, eu só vou recorrer ao que Jesus Cristo disse no seu Evangelho, pois ele disse o seguinte: Deus não é Deus dos mortos, e sim. Lucas, opa, peraí, não cabe lá, tem que acompanhar o padre, né? Lucas 20, 38. Peraí, gente, Lucas 20. Lucas 20, 38. Vou aumentar aqui para você poder ler também, né? Bom, já bem grande. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para ele todos vivem, tá? Eu creio na imortalidade da alma. E creio que essa é uma doutrina bíblica, tá bom? Creio muito bem. O ladrão na cruz, o que Jesus fala para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus mentiu? Não. Que ladrão foi para isso? Tá bom? Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para ele todos vivem. É interessante que Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para eles todos vivem. Sim, concordo, porque eu creio na imortalidade da alma. Todos os cristãos deveriam crer assim. Aquele ladrão que morreu na cruz, Jesus falou com ele: hoje mesmo estarás comigo aonde? No paraíso. Nós acabamos de ver em Apocalipse 6, do 9 ao 10, que os santos mártires estavam clamando justiça por si mesmos, para si mesmos. Porque não julga, ó soberano Senhor, soberano, santo e soberano Senhor? Porque não julgas nem vingas o nosso sangue sobre os que habitam na terra? Bom, Deus não é Deus de mortos, concordo, tá? Concordo. Vamos continuar. E vivos, porque Abraão, Isaac e Jacó estão vivos. Então, eles são vivos, eles podem interceder. Se estão vivos, eles podem interceder. Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Interessante que a gente vê aqui, ó, em Lucas mesmo. A gente vê em Lucas mesmo.
Eu vou voltar aqui só porque eu quero. Vocês estão bem claros. Porque alguns ainda não viram isso, né? Incrivelmente, alguns nem sabem que isso existe. Aqui para dizer, para quem não leu ainda Lucas 16, lê pausadamente esse texto, tá? Vou passar aqui rapidamente, de rápido. Vou passar um breve resumo aqui, tá? Havia dois homens, um rico, né, que se vestia de púrpura, todos os dias se lavava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Eu vou ler o texto todo, que eu acho que vai ser mais rápido que fazer um resumo. Às vezes eu falo até alguma coisa que está errada. Já a porta daqui. Desejava alimentar-se. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daqui. E desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber ali as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, o que o rico vê? Quando o rico está lá no inferno, no meio do fogo, queimando, ele levanta os olhos e viu ao longe, bem de longe, a Abraão e Lázaro no seu seio. Opa! Então, clamando, disse: opa! O rico no inferno está clamando. Morto. Ele morreu, mas que ele está vivo no inferno. Ele está clamando: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. E manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Então, o rico no inferno, ele faz um pedido para Abraão. Deus vive. O padre falou que Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. E se Abraão, Isaac e Jacó vivem, logo eles podem interceder por nós. É isso que o padre, nessa conclusão do padre. E o rico no inferno, então, ele pede a intercessão de Abraão. Ele clama a Abraão: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. E manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, e tu em tormentos. Além de tudo, está posto grande abismo entre nós e vós. Grande abismo. Só que os que querem passar daqui para vós outros não podem. Nem os de lá passar para nós. Não podem. Então replicou o pai: eu te imploro que o mandes à minha casa paterna. Clamou pela segunda vez: eu te imploro que o mandes à minha casa paterna. Então o rico, clamando a Abraão: porque tenho 5 irmãos, mande a Lázaro que o mande à minha casa paterna, mande a Lázaro à minha casa paterna. Eu tenho 5 irmãos, para que eles dê testemunho, a fim de não virem também para esse ficar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então, aqui nós temos uma intercessão dos santos, não é verdade? Em que Abraão diz para o rico que está no inferno: olha, se eles não escutam Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Verdade? Opa, como é que sai na tela cheia aqui? Pelo amor de Deus. Ctrl+11.
F11 só. Vamos lá. O povo, e agora esse novo povo, que é o povo da nova aliança. Bom, agora eu vou pegar dois textos de protestantes. O texto de protestantes. Deixa eu ver quanto tempo está o vídeo. Não quero prolongar esse vídeo. Deve estar prolongadíssimo. Não quero prolongar esse vídeo. Não quero. Então, vou pausar esse vídeo. Pausar esse vídeo por aqui. Até esse momento. O padre vai trazer dois protestantes. Esses dois protestantes aqui, que eu pesquisei deles. Peraí, tá no mesmo vídeo do padre. Desculpa, gente. Eu custei achar o nome deles, mas eu achei. Hugo Grotius e Hugo Grotius. Bom, esse é um dos que ele vai trazer aqui. Hugo Grotius. Grava bem esse nome. É esse carinha aqui, ó, Hugo Grotius. Ele nasceu primeiro. Pouco tempo depois que ele morre, nasce Leibniz. Gottfried Leibniz. Ok? E essas são as duas testemunhas do padre. Os dois protestantes que ele cita. No início do vídeo, na introdução, ele vai falar que são grandes protestantes. Grandiosos protestantes, né? Grandíssimos protestantes. Eu vou te mostrar no próximo vídeo quem era Hugo Grotius e Gottfried Leibniz. Nem escuta o que eu estou falando. Nem mesmo uma igreja neopentecostal. Nem mesmo uma igreja neopentecostal aceitaria um cara. Aceitaria nenhum nem outro pregar nas suas igrejas. Tá bom? Apenas nas igrejas mais liberais, em igrejas liberais, esses caras seriam aceitos. Ou talvez até não. Em igrejas liberais, eu falo daquelas assim que abrem suas portas para promiscuidade, que casam gays, né? que defendem o homossexualismo, que dizem que a pessoa não tem que ter mudança nenhuma, né? Que rejeitam a ira de Deus e dizem que tudo é, né, uma flor de rosas. Talvez esses caras, e eu não estou sendo exagerado, talvez esses caras, Hugo Grotius e Gottfried Wilhelm Leibniz, vou chamar só de Leibniz, né, porque eu nem sei se eu pronunciei isso direito. Enfim, Leibniz e Grotius, ok? Eles não pregariam em nenhuma igreja evangélica hoje. Talvez numa igreja liberal. Talvez sim, numa igreja liberal. Talvez lá eles conseguiriam pregar a ideia deles. Então isso fica para o próximo vídeo. Quem era Hugo Grotius? Quem era Leibniz? Ok? Bom, finalizo por aqui. Até o próximo vídeo. Fica com Deus.